GoCast no ar, hoje para falar sobre a criação de uma nova liga no Brasil. É possível? As ligas europeias podem servir de exemplo para os clubes brasileiros? Quais os benefícios das ligas de futebol? Vamos levantar a bola para João Ricardo Pisani, formado em Relações Internacionais, pesquisador da Win the Game. Eu sou a jornalista Duda Estreve e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Já somos mais de 1.000 inscritos e você é muito bem-vindo. Toda terça tem um conteúdo novinho para você. Se inscreve e a gente se vê. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. E deixa eu dar um alô, então. Alô, João, como você está? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, um programa que é referência, acho que para todo mundo que trabalha com gestão, esporte, fala de futebol, gosta do back-office ali, do futebol e do esporte em geral. Muito obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes, primeiro, de ter você aqui com a gente e de saber que você acompanha bastante aí o nosso GoCast. A gente fica muito feliz mesmo, a nossa ideia é realmente levantar a bola para assuntos que estão aí, ó, sempre em voga, sempre aprofundando, sempre querendo trazer esse debate para muita gente. Obrigada, viu? Obrigado. Fala, João, fala. Acho que com a pandemia, quem não tinha esse hábito passou a ter, e com falar de esporte no Brasil, um país de proporções continentais, acho que é um jeito de estar próximo de cada estado, de cada região do país, é muito legal isso, ter essa parte do audiovisual cumprindo preenchendo esse gap. Que legal, a gente está pertinho aqui e está louco para falar sobre liga. Será que é possível essa liga aqui no Brasil? Será que o exemplo lá de fora serve para a gente? Por que não avança? Quais são os benefícios? Vamos levantar essa bola hoje aqui para você, João. Liga é um tema, não diria polêmico, mas é um tema quente, né? Eu acho que ele envolve um debate acirrado ali dentro, mas eu não chamo ele de polêmico porque é consenso de que os clubes precisam se organizar e precisam se juntar. Negociar em bloco dá muito mais poder. Agora, entender quais blocos vão se formar, se vai ser um bloco único, se vão ser blocos separados, se vai ser um bloco regional, e aí eu acho que é onde o futebol precisa olhar menos para a rivalidade e mais para a cooperação e entender. Acho que a gente tem bons exemplos aí de quando se juntam várias partes, consegue algo maior ainda, né? Isso é muito importante. Então é um assunto que tem causado muita discussão, assim, discussões sadias, né? Se respeitar proporções, o que é o tamanho que importa, saúde financeira, né? Ter a sustentabilidade do futebol, ter a sustentabilidade do seu clube. Então, amarrar todas essas pontas, eu acho que é algo que coloca o Win the Game muito bem nessa discussão ali dentro, e outros players também dentro desse tópico de liga. Deixa eu só te perguntar com relação à união de clubes que você falou, né? O futebol brasileiro já nos mostrou que os clubes são de olhar para o próprio umbigo, que eles não se unem, eles não fazem nada em bloco. Como que a gente pode pensar numa liga que precisa dessa organização aí que você falou e dessa união? Acho que antes de falar que a gente precisa ter um aglutinador ali, esse aglutinador é a liga, talvez não na figura de pessoas, isso atrapalha um pouco. Historicamente, a gente já teve movimentos que deixaram clubes de lado e juntaram outros grupos, então é muito interessante partir desse pressuposto de que o futebol brasileiro tá nessa bifurcação, né? Acho que olhar para o umbigo hoje em dia é algo muito danoso, porque olhando o impacto de outros elementos, como o câmbio, a nossa volatilidade cambial, econômica, né? A gente não é um país hoje de centro do futebol e também não é um país necessariamente de centro econômico, né? A gente sofre ali, quando você olha balanços ali de 2012, 2014, aquela compra do Pato e traz para cá, era uma compra que só foi permitida por conta do poder do real ali dentro. Então, acho que são coisas que a gente precisa, o grupo te dá resguardo para esse tipo de coisa, melhora o produto futebol brasileiro, ajuda eles a defender dessa forma, pelo menos é a minha visão ali, do que você ter um ou dois, você consolidar um Bayern de Munique, para pegar um exemplo de uma liga alemã, que ganha
8 campeonatos a cada 10 anos e dá muito pouca margem, isso vira uma roda um pouco nefasta ali, porque te coloca sempre em competições europeias, ganhando mais, isso pode desgarrar muito e eu acho que destrói o ecossistema do futebol brasileiro. Tudo bem, João? Tudo bem, Luiz. Tu colocou aí uma série de itens que, na verdade, a falta de todos eles, né, apontam para desorganização, falta de profissionalismo. Né? Se nós não tivermos tudo isso que tu citou na primeira resposta, né, nós vamos ter um negócio ruim, clubes desorganizados. Eu queria dar um passo atrás antes de falar de liga, né, porque tem um fato novo no Brasil e a gente tem falado muito nele aqui nos nossos últimos episódios. Né? Na minha opinião, o Brasil não é, ou não era, né, um mercado de referência, um mercado propício para grandes investidores, para grandes investimentos, justamente por causa disso. Questão de falta de profissionalismo, desorganização, fatores externos, né, ao negócio, falta de segurança nos estádios, violência de torcida, etc. Com a aprovação da Lei 14.193, né, que permite a criação das sociedades anônimas do futebol, este cenário tende a mudar. E alguns movimentos aí já existem, como o caso de Cruzeiro, Botafogo, Vasco e outros. Você acha que isso está apontando, finalmente, né? A gente está entrando finalmente na estrada certa para tomar o caminho certo de começar a organizar, porque eu acho que a hora que a maioria dos clubes forem mais organizados e receber esses investimentos e se tornarem SAFs, como é uma tendência, eu acho que a Liga vai surgir com uma certa naturalidade, quase como uma obrigação. Eu concordo contigo. Eu acho que a oportunidade da SAF, a lei da SAF, ela traz uma mudança de cenário e que talvez seja a cereja do bolo de todo esse movimento que a gente tem vivido. A gente tem um movimento que se inicia ali com Palmeiras e Flamengo, talvez, Grêmio, e alguns clubes que decidiram se organizar e colocar as contas em dia. Não quero ser injusto com nenhum clube que não fez isso, mas assim, para dar um exemplo de clubes que conseguiram se estruturar, mostraram que essa estruturação não é garantia de nada, mas ela é algo que dá solidez para a gestão do clube, te permite muito mais, eu acho que, lidar com os solavancos que são naturais da indústria do futebol. O Grêmio está aí para provar, mesmo com um rebaixamento, que uma gestão sólida pode minimizar isso. Em contrapartida, tudo bem que pode ser cedo para a gente conversar, mas torço muito para o Grêmio voltar para a primeira divisão. E se for, em qualquer prognóstico, quando você olha Vasco e Cruzeiro, você entende que são realidades diferentes, tem um ferramental diferente para lidar com essa situação. Então, é muito interessante olhar o que a lei da SAF traz de complementar a isso, como ela se coloca para ser um catalisador. Eu acho que ela não é um ingrediente dessa receita, ela é um catalisador para essa receita de melhora ali, nesse passo atrás que a gente está dando para falar de liga. E é muito interessante olhar, e recentemente o Prakovnik pôde falar sobre isso ali, né, ele, num comentário, falando que a SAF não é a única solução do futebol brasileiro, porque você precisa de todo esse ferramental junto para a mudança, para permitir o investidor vir, para evitar, para ter processos claros. A gente, só nessa virada de chave do ano, quando se começaram as conversas de SAF, sem personalizar nos processos, mas a diferença que você teve dentro de um processo de Cruzeiro e a diferença que você teve dentro de um processo do Botafogo já deixam muito claro que a gente tem muita coisa para preencher ali dentro em termos de transição, seja o caminho que você opte por ter. A gente teve um investidor internacional que olhou com muita atenção, respeitou prazos, talvez tenha escolhido o Botafogo muito por conta do que já tinha sido oferecido antes de trabalho, de saneamento, de organização de contas, e aí a lei da SAF chegou. Acho que ela tem suas lacunas, você tem que entender algumas coisas ali que precisam ser melhoradas, então ela é uma lei muito viva, um desenho talvez não tão rico, mas vivo, orgânica, né? A gente ainda precisa entender os mecanismos de centralização de dívida, que ela abriu essas oportunidades para começar a pavimentar esse caminho. Então, não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que esse é o caminho. João, obrigado por estar conosco e muito feliz aí, como disse a Eduarda, em saber que acompanhas aí os nossos episódios, né, em que a gente busca tratar dessas questões relativas a esse jogo de futebol fora das quatro linhas, que ele é tão ou mais importante que o jogo de futebol dentro das quatro linhas. Eu
na primeira resposta, tu fizesse uma frase sobre a questão de as estruturações dos clubes quase que dentro de uma futura liga. Hoje a gente tem o Forte Futebol, que reúne 10 agremiações, 10 clubes da primeira divisão, contra, né, eu vou usar a palavra contra, mas numa atitude de proteção em relação aos grandes clubes do futebol brasileiro, as grandes marcas do futebol brasileiro. A Liga se falou muito no ano passado, parecia que ia ser algo que ia acontecer imediatamente, depois ela perdeu força, surgiram possibilidades de alguns acordos que não se concluíram. Nós estamos chegando a 1 ano já dessa fase de consolidação de propostas, de interessados. Na tua análise, este é um ritmo correto ou é um ritmo lento para a criação de uma liga de clubes no Brasil? Norton, a pergunta não é capciosa, mas a resposta talvez seja um pouco. A liga, a gente precisa dela há muito tempo. Eu acho que nesse sentido, ela precisava ter acontecido já há alguns anos aqui, acho que todo mundo concorda com isso. Uma vez não tendo acontecido e tendo elementos tão fortes como a lei da SAF, a futura negociação de direitos de transmissão, que está logo ali no horizonte, já começa meio que o ciclo agora em 2022, mas vai até 2024 de negociações para entrar um novo contrato, são elementos que com certeza vão retardar ela. E aí, sobre a liga, sobre os blocos, como alguém que, como um graduado ali em relações internacionais, um bacharel de relações internacionais, alguém que olha para a política quase tanto com o mesmo peso de economia e outros elementos, eu acho que é super natural a formação de blocos, eu não esperaria nada ao contrário, até pela dinâmica que o futebol tem, eu acho ultra saudável essa formação de blocos, seja blocos mais regionalizados, seja blocos por tamanho, eu não sou muito fã dessa discussão de tamanho, eu acho que todo clube é gigante e tem representatividade e é parte de um ecossistema, e quanto mais plural esse ecossistema puder ser, acho que cada um tem que defender o seu lado mesmo, né? Eu gosto daquela alcunha, eu entendo que talvez ela não se aplique e eventualmente não vai se aplicar, mas de que o brasileiro começava com 12 favoritos. E muito porque a gente carregava elementos de formação de jogador, que não era necessariamente só direitos de transmissão ou tamanho do estádio. A gente conseguia reverter essa roda e ainda é algo interessante ali você montar. Talvez você não vá ser o campeão 3 anos seguidos, mas você conseguia montar times sólidos ali a cada ciclo. Então eu acho que essa união dos clubes, ela só tende a engrandecer a negociação da liga, ela só tende a tensionar, mas tensionar de um jeito bom. Acho que o estresse que sai dela, quando você vê um grupo como o Forte batendo de frente, mostra que o futebol brasileiro não é formado por 1, por 2, por 5 grandes, ou por quem tem 50% de share no Ibope. Ele é formado por um ecossistema. Acho que a palavra ecossistema a gente vai repetir muito ela aqui nessa conversa, mas você tem 38 rodadas num campeonato, onde seu clube tem que sair de casa e jogar contra rivais, e eu não quero uma goleada de 8-1, 7-1 todo dia, toda quarta e sábado. Eu quero ver bons desafios, bons duelos. Quando você olha ali, lembro muito de uma chamada da Premier League na televisão há uns tempos atrás, que falava, tem 6 times que brigam pelo título, tem mais 12 que brigam por vagas em competições europeias, tem 4 brigando pelo rebaixamento, porque é isso, é bem oxigenada essa fogueira ali, e a chama sobe alto. Então é muito bacana ver esses grupos, que eu acho que cada um vai defender seu interesse, mas pensando numa liga plural. Eu acho que se não existisse isso, se a gente tivesse 2, 3 clubes, seja de maior ibope, de maior poder financeiro, de maior repercussão nacional, talvez a gente já teria Barcelonas e Real Madrid, para pegar aquela frase que o Ronaldo falou há uns tempos atrás, de que o futebol brasileiro seria isso só, né? A gente já tivesse há mais tempo. A gente tem um certo domínio, a gente consegue olhar, e eu acho que até num futuro próximo, vamos resolver o nosso dever de casa, mas olhar para os nossos rivais continentais também, né? Ou se reestruturar o futebol numa visão até um pouco mais utópica ali, e pensar como fazer para os nossos clubes estarem em pé de igualdade em competições mundiais ali, com clubes de fora, né? O que a gente precisa fazer para isso? Porque uma Libertadores desbalanceada talvez seja a próxima fronteira que a gente vá um dia reclamar, e por aí vai. Onde o que a gente quer?
e pensar também nisso como patrimônio cultural nosso, né? Como algo que é uma ferramenta de ascensão social tremenda hoje dentro do Brasil. Então a gente não pode simplesmente negar o papel que o futebol tem e colocar ele em detrimento do tamanho do clube ou não. Perfeito. Ô, João, assim como a SAF não é garantia de um clube forte, organizado, profissional, a liga também, a criação de uma liga também não é garantia de um negócio, né, falando do negócio do futebol, né, sustentável, que atraia investimentos e interesses. Né. Ela só, a liga, por ela só, ela não é suficiente, né, porque ela tem... Eu entendo que a liga ela vai ser legal se ela conseguir tomar à frente, se ela conseguir tomar as rédeas de um negócio, se ela conseguir essa união que a gente prega dos clubes e conseguir organizar os campeonatos, interferir na questão do calendário, né? Senão essa liga também fica fraca. E a liga ela está, de certa forma, ligada ali à questão da CBF, porque é a CBF que controla o futebol. A liga não vai poder existir virando as costas para a CBF, sob o risco de não poder participar das competições oficiais, nem da própria CBF, nem da Conmebol, nem da FIFA. Jogador que jogar a sua liga, de repente, não pode jogar na sua seleção. Tem um monte de problemas. Tem que combinar com a CBF também, né? A CBF aponta, né? Olha, eu apoio a criação da liga, desde que não interfira em calendário, não interfira nessas coisas. E aí tem um choque de interesse, CBF, modelo de votação para eleger o presidente, as federações. Tem um rolo grande ainda pela frente, né? Um nó grande para a gente desatar nessa briga para que a liga nasça, mas nasça com condições de fazer o que a gente espera dela. Eu concordo completamente, Luiz. Eu gosto muito, quando estudo, quando pesquiso, dentro do meu laboratório, entre aspas, ali, eu tenho um balão de ensaio que é o futebol mexicano. Ele tem um projeto, ele tem capital privado já há mais tempo que a gente, é nessa ordem, mas eu falo muito da proteção que os clubes ali montaram, de como a Liga Mexicana hoje quase que bate de frente com a Federação Mexicana, como o modelo deles de franquias ali, que é outro tema que eu estudo muito, né, que é da multipropriedade de clubes, multi-club ownership ali, e como essa multipropriedade tira clubes de um lado e joga para o outro, pega clubes grandes e deixa eles maiores ainda, e eu acho que isso é danoso. Eu acho que a função da CBF, pensando numa CBF talvez um pouco idealizada, era ser esse grande regulador do futebol. A gente não precisa necessariamente colocar para o Estado essas coisas, mas a gente pode ter ferramentas ali dentro para se gerir. Então, quando ela é parte dessa equação, quando ela deixa de ter a isenção necessária para ser esse regulador, com clareza. Quando você tem clubes querendo formar uma liga e votando ali dentro, seja com peso, as próprias confederações estaduais, que eu confesso que talvez seja o sentimento mais conflitante ali que eu tenho com o futebol, porque eu acho que ao mesmo tempo que elas protegem a pirâmide do futebol para baixo de Série A e B, conseguem manter clubes menores e clubes pequenos saudáveis, tem alguém que defende o interesse delas para reforçar de novo que é ter uma negociação em bloco. Ao mesmo tempo, esse sistema de votação às vezes impede que o futebol alce voos maiores num sistema de liga, né? Você criaria quase que uma outra confederação que tem o filé mignon ali, que tem a melhor parte, o melhor corte ali do futebol brasileiro, talvez junto com a seleção brasileira, né? Você deixaria quase que as confederações sem nada se você esvaziar. Então, eu acho que é esse novelo, saber desenrolar esse novelo, mas para construir uma colcha ali muito bonita, é algo muito importante que a gente tem que ficar muito atento agora, para não deixar ninguém, não cortar nenhum pedaço ali dessa colcha e ficar depois com o pé curto aí, para usar uma série de analogias. É colocar cada um, acho que com a ferramenta necessária, as federações como fomentadores, os clubes pensando no produto futebol brasileiro e a CBF como esse regulador, como esse grande regulador, para não ter essa questão de só interesse. Ela já tem, ela já tem um dos principais produtos do futebol no mundo, que é a seleção brasileira. Eu acho que dá para os clubes terem uma noção. E claro, fortalecer
a questão de arbitragem, eventualmente tirar a arbitragem ali de dentro e ter um órgão independente que se remunere, que trabalhe nas negociações, que ganhe uma fatia desse bolo para você conseguir melhorar, e vários outros elementos. Eu acho que o modelo mexicano mostrou que é danoso você ter concentração de poder em qualquer uma das partes. O nosso hoje talvez mostre o lado da confederação, onde a confederação tem um poder exacerbado e, de certa forma, coloca um pouco de pressão dentro dos clubes. E o modelo mexicano, onde uma liga muito forte, talvez também faça mal para a seleção, né? Não seja tão produtivo. Num agrupamento continental ali que coloca eles como uma potência gigantesca, uma seleção como a mexicana sofrer para classificar para uma Copa, é algo muito interessante, que você vê que o sistema não se retroalimenta de clubes, mesmo tendo poder para contratar bons jogadores e por aí vai. Bom, eu queria ficar nessa questão da CBF que o Luiz levantou pelo seguinte: foi anunciado recentemente uma troca importante no comando da CBF. E entre os que saíram está Manuel Flores, responsável pelas competições da CBF, da entidade. E ele teria saído por pressão dos clubes, uma vez que o calendário do futebol brasileiro não para nas datas FIFA, o que é um absurdo. Eu, Norton Capel, estou fazendo a seguinte interpretação, e aí eu queria ouvir um especialista. A CBF não começa, de alguma forma, na medida em que os clubes não agilizaram as ligas, tentar esvaziar esse movimento, até pelas dificuldades aí que está tendo de acertos, e conseguir manter o status quo no futebol brasileiro? Corremos esse risco ou não? Olha, e aí é uma opinião pessoal minha, fora o Win, fora qualquer outro vínculo, é o Pisani falando aqui. Eu concordo contigo, eu acho que a negociação dos direitos de transmissão sempre foi e é onde se dá saltos econômicos e se tem uma preocupação econômica, e hoje e ela não só envolve hoje só o viés econômico, tem uma questão logística, /planejamento, de estruturação do campeonato, que vai começar a gerar conflitos ali dentro. E hoje é muito melhor você dentro dessa discussão do que você, falar, ajudei você, vai lá, liga, negocia agora, caminha sozinha. Eu acho que todo mundo quer estar nesse processo de discussão. E necessariamente a CBF quer estar, e outros, uma federação paulista indiretamente, uma federação gaúcha indiretamente, uma federação mineira, todo mundo quer estar de certa forma ali dentro. Seja nessa onde o poder gravita, ou seja, onde ele está exatamente estruturado. E as confederações, acho que têm interesse de estar nisso, sim. Acho que é muito difícil de você não querer estar nesse momento ali, não ter uma fatia dessa negociação, né? A gente tem um movimento, entrando agora um pouco na parte de direito de transmissão, você tem uma realidade, não é só uma nova negociação como foi o último ciclo, é uma negociação nova com novos atores, com uma nova economia dentro de plataformas de OTT, streaming e por aí vai, tudo isso que traz, assim, uma incerteza e um potencial gigantesco. Você falar de 5G no Brasil, você falar de vários elementos de infraestrutura que vão impactar nisso, de mudança de hábito de consumo, tecnologia, dados, isso é algo que eu acho que deve mexer muito com quem fala, putz, minha chance de perder importância ou ficar de fora disso vai ser complicada. João, você já... Fala, Luiz. Não, depois do próximo episódio tu diz que tu não tem vez, não. Pode falar. Boa, isso aí. Mas aí tu derruba meu argumento, pô, como é que eu vou chorar depois? Não. João, vocês ouviram a torcida? O que os torcedores pensam da Liga? Essa ideia é atrativa para eles? Vocês têm ideia já, assim, enquanto pesquisa? O que vocês já sabem até agora? Olha, conversando com torcedores e sendo alguém que se orgulha muito de estar no concreto, de estar na arquibancada aí, mais uma vez também acho que é um complemento que eu trago para a Win, e é uma visão que eu acho que a Win olha muito e tenta se manter antenada ali dentro. Eu acho que todo torcedor quer que o futebol melhore. Acho que o torcedor quer organização, espera, tem um nível de respeito ao torcedor. Eu acho que uma vez definido isso, o processo da Superliga Europeia mostrou quanto o torcedor também é um quociente importante dentro de movimentos assim. Você entender
a realidade econômica brasileira, você calcular o potencial em cima de um estádio, um equipamento esportivo que seja inclusivo, que saiba respeitar ou proporções ou garanta o direito de quem talvez não esteja tão bem financeiramente, e poder colocar todo mundo dentro. Então, acho que o torcedor, quanto à liga, ele não se oporia no sentido de, não é refratário a isso. Acho que pensar em temas como ter um dono para ter uma liga mexe muito mais com os brilhos do torcedor, né? Você imaginar alguma situação que se coloque aí de dono. Mas aí você tem várias frentes, né? Você tem o John Textor sendo um cara que abraça, que coloca nesses movimentos iniciais ali, e que tem conseguido ler a torcida, inflar a torcida, trazer algo que às vezes não estava esquecido pelo botafoguense, mas que precisava de alguém dando esse suporte ali, né? E eu acho isso muito importante, você escutar o torcedor, assim, pondera, coloca tudo sempre dentro do seu lugar, mas não deixar nenhuma das vozes, porque o espetáculo do torcedor é algo inigualável. Acho que essa é uma grande diferença hoje no futebol. Quando você olha o que o Fortaleza faz indo para uma Libertadores, a capacidade de mobilização, isso se transforma em receita. Isso é o que faz o marketing girar, isso é o que faz, em todas as suas frentes, faz gerar mais dados, faz o marketing girar, faz gerar engajamento em rede social, vai gerar N métricas que são o combustível do futebol. Não adianta ser impositivo com o torcedor, falar, não criar um plano que é fora da alçada dele, um plano de torcedor, ou falar, vamos criar uma liga e tirar o seu time de casa, uma liga que permita ter 8 jogos fora, em praças diferentes e tal. Isso nunca vai ser, talvez para o seu próprio torcedor ali, para quem é o core, né, o mais fiel, o cara que é o fanático, né, dentro da taxonomia ali dos torcedores. O que eu ia colocar aquela hora, João, assim, é que a pergunta que o Norton fez antes, assim, a pergunta foi excelente, Norton, mas o contexto é desanimador, porque esse movimento da CBF já mostra aí de esvaziamento, já mostra uma estratégia que foi aquilo que a Duda disse no começo, olha, cada um cuida de si, cada um, né, olha para o seu umbigo, aquela história do farinha pouco, meu pirão primeiro, tem todo esse negócio, já aponta para isso, e o Pisani estava respondendo, eu estava lembrando, a gente já teve uma experiência pequenininha com a Copa União, né, com a questão dos clubes organizarem, até hoje discute quem é o campeão foi em 1950, a Copa União foi em 2000, né? A gente discute quem é o campeão da Copa União, quem é o campeão de 1987, se é do módulo verde, do módulo amarelo. Toda vez que se tentou criar alguma coisa, dá confusão com os mesmos. E aí o Norton me faz essa pergunta, eu disse, mas não mudou nada, nós estamos em 2022 e continua todo mundo, esses caras olhando para os interesses deles mesmos. Cara, assim, a briga é dura, cara. É por isso que eu falo, desanima um pouco. Total, Luiz, total. Eu acho que falta alguém parar tem que ter um chefe para todos esses caciques ali dentro, né? E a Liga mostra isso. Quando você olha para ligas americanas, você vê essa figura central de alguém que defende o interesse da NBA, da NFL, da MLB. Você vê esse cara que defende o que a gente chama de produto futebol brasileiro. Você tem um cara olhando para o Liga, né? Você tem um cara olhando para isso e que, de certa forma, ele toma decisão gerencial e deixa o dono do clube cuidar do clube, o dono da franquia cuidar da franquia e defender o seu melhor interesse ali. Tem, claro, você nunca vai acabar com a briga por torcedor, a briga no sentido por cativar um torcedor fora do seu estado. Né? Essa é uma briga saudável que gira a economia do futebol. Mas pela Liga, ela não pode entrar dentro de campo e destruir o espetáculo que é o central, né? É como se eu tivesse um line-up de um show e desse 2 horas para a banda principal tocar e meia hora para a banda de abertura. O show fica desbalanceado, você não tem tanta coisa ali tão interessante. Talvez você respeite, você pode ter 1h20 e a outra ter 40 minutos e ir balanceando, respeitando o tamanho de cada um. Mas no futebol, você não respeitar isso que já entra dentro, talvez
o público chegue mais cedo para a banda que gosta ali menor, mas com certeza vai ter muito mais público na banda maior. No futebol, você não pode deixar isso entrar dentro do campo. Na performance, beleza, mas não dentro do campo, no desafio ali, para já começar sempre assim. Naturalmente, a gente já tem isso, então acho que a CBF funcionar como um órgão regulador e saber sair até dessa discussão de forma saudável, entendendo quem ela é, são caminhos que trariam, acho que muito benefício, né? A gente olhar para o nosso passado, você olha uma Copa João Avelange, assim, como alguém que gosta muito de futebol, acho uma das fórmulas mais incríveis que já tiveram, juntar equipes de várias divisões, assim, como espetáculo, eu acho incrível, mas eu entendo que isso não respeita tanto a hierarquia do futebol, a pirâmide, de um jeito ali, incrível, é show, talvez a discussão entre playoffs e pontos corridos, acho que para quando a gente tiver maturidade, mas o negócio em volta disso, sabendo que isso não é uma exceção, não é uma regra, não tem que resolver às pressas, acho que a gente ainda tem muito que colocar, e aí fica a palavra que eu acho que também se repete muito, que é o subgerenciamento, né? A gente precisa acabar, um gerenciamento aquém do esperado hoje dos clubes, alguns já conseguiram chegar ali numa certa excelência, colocar e ter uma gestão mais sólida, mas uma gestão que hoje faça um clube gigantesco não performar, que tem tanto potencial de ser toda hora questionado, poxa, como ele está na segunda, como ele está na terceira divisão, como ele não consegue subir, o que é isso? Você tem uma eleição para presidente, essa eleição é embargada no minuto seguinte, e você volta e recorre decisão, e não deixa o cara aí. Essas coisas a gente precisa deixar para trás, né? Falasse em liderança, nós tivemos aqui um episódio em que o Eric Betting, o jornalista, nos contou uma história da Leila Pinheiro, que ela não foi numa das reuniões que se apresentou uma proposta para a Liga, e aí agora, numa recente entrevista para a Folha de São Paulo, ela confirmou isso. Ela disse que ela quer primeiro fundar a Liga para depois ouvir as propostas. Até as propostas, depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Mas assim, essa necessidade de se criar a Liga, de realmente dar o primeiro passo, ela é necessária porque não há essa confusão hoje das propostas, né? Nós temos 4 players aí, pelo que se sabe, fazendo contatos com a Liga ou com lideranças da Liga, mas não se sabe exatamente quem é o interlocutor. Teria que haver primeiro essa fundação da Liga, como defende a Leila, e que as desavenças sejam postergadas ou ajustadas já com a Liga criada? Como estudioso, como pesquisador, esse seria um caminho? Eu concordo, eu acredito. Eu acho que eu prefiro ter um RFP ali, né, um Request for Proposal, quando você vai lidar com fornecedores consolidados, sabendo o que você quer, o valor, todo mundo sabe, ou é muito mais fácil você calcular quanto vale o futebol brasileiro, qual que é o potencial, e depois resolver como você vai dividir isso. Eu acho que ter consenso no quanto vale, o Flamengo falar que é gigantesco e vale 1 bilhão, o Grêmio falar que é gigantesco e falar que vale 1 bilhão, Inter falar que vale mais 1 bilhão, e cada um, você só vai ter um número maior. Aí talvez o fornecedor vai te colocar dentro da realidade, mas você sabe o que é. Se esse 1 bilhão vai ser dividido igualmente, 1 para 1 para 1, aí eu acho que é uma discussão que pode vir depois. Vamos entender o que é a proposta. A gente está falando de tecnologia muito hoje. Vale trazer um player para ser o meu grande... vale colocar numa mesa, frente a frente, Globo e Amazon, para disputarem por isso e, de repente, levantar meu preço? Vale fatiar e colocar cada um dentro da sua caixa, respeitando cada um? Então, você precisa saber o que você quer. Eu acho que falta esse RFP do futebol e ele não precisa de consenso de quem fica com quanto. Ele precisa de consenso do que a gente quer, do que cada um quer, ou do que cada um quer vender. Então, eu concordo quando ela fala que precisa se primeiro organizar isso para depois discutir. Acho que até dá uma certa racionalidade. Não discutir quanto eu vou levar para alguma coisa que talvez essa discussão, inclusive, mate a ideia de Liga. Então, nisso, eu super concordo com ela, acho interessantíssimo você ter essa abordagem. Sentar com seus pares, sentar com todo mundo que está gerindo os clubes nesse momento, todos os envolvidos, os stakeholders dessa equação, e criar esse RFP, né,
para a liga? Precisamos disso, disso, disso. Fornecedor X aqui, alguém que vai trabalhar com dados, vocês atendem isso, até para saber quem você quer, como você vai filtrar, quem vai ser o cara que vai negociar placa de TV, quem vai ser o cara que vai negociar, ou se isso vai estar tudo dentro do contrato de direito de transmissão, para ter claro, faz aquele documentão, aquele calhamaço, quase que quando você aplica para ser sede da Copa do Mundo, ser sede das Olimpíadas, e por aí vai. Ali, eles te passam um calhamaço do que você precisa atender e devolver as suas contrapartidas à sua proposta. Então, eu acho que está faltando esse documento do futebol. É o caderno de obrigações. Exato, perfeito. Estava tentando lembrar isso, o caderno de obrigações. É o pré-requisito de qualquer negócio, uma coisa que até eu já me cansei de tanto falar isso, questão do plano estratégico, de médio e longo prazos, né? Isso é o começo de qualquer organização, seja no futebol ou em qualquer outro lugar, né? Tem que saber o que tu quer, como que tu quer, onde que tu vai chegar, quem participa, né? Se tu não souber isso, se tu não tiver essa visão, que é o que exatamente tu está falando, a gente não chega em lugar nenhum, né? Não vai chegar. Exatamente, até porque aí você tem uma equipe comercial de 20 clubes e super saudável, cada um ir atrás da melhor ou do seu, achar o que tem melhor relacionamento e depois coloca e divide, mas aí você tem o caderno, você tem a estratégia e você tem o que comparar banana com banana, maçã com maçã, porque vai estar todo mundo apresentando a mesma coisa, você não vai estar falando de um fornecedor que está te oferecendo banana, o outro está te oferecendo laranja, o outro maçã, mais e aí depois se divide, quem vai ficar nessa salada de frutas, quem vai ficar com cada pedaço maior ou menor, é outra discussão aí, né? João, sobre essa questão da liga, né, eu queria abordar dois pontos aqui, que são de um estudo feito pelo BTG Pactual, o banco, né, em que a Win the Game é o braço esportivo, e ele tem duas coisas que me chamaram a atenção. Por faturamento, hoje o Brasil, o futebol brasileiro, seria a 7ª liga do mundo em faturamento, empatada com a Turquia, um pouquinho acima da Holanda, estaria nessa faixa, pelo que eu entendi do estudo. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é o tamanho de uma liga no futebol mundial? A Liga Brasileira hoje, se estivesse organizada, consolidada, ela estaria junto da Bundesliga como segundo, da La Liga como terceira, da Premier League como primeira, seria a primeira de todas? Qual é a visão do pesquisador em relação a isso? E o outro ponto que tu tocou aqui foi a questão dos direitos de transmissão, novos players, novos formatos de transmissão, muita gente interessada, e aí tem uma grande disparidade dentro desse estudo feito. O futebol brasileiro tem a remuneração mais distante para os clubes envolvidos na primeira divisão, no caso. Chega a ser 6,4 entre o que ganha o maior e o que ganha menor. É muito maior que as outras ligas, né? Ela está próximo da italiana, que é 4,7, mas muito longe da paridade que há na liga alemã, na própria La Liga, que refez esse cálculo, e na Premier League. Esse é um ponto que causa tanto desconforto entre os clubes, e por quê? Olha, sobre o tamanho da liga, eu acho que eu me escoro muito no tamanho do Brasil. A gente é um país de 220 milhões de habitantes, eu não lembro agora o número exato, mas a gente é um país gigantesco, com um potencial tremendo, talvez economicamente, não na melhor dos momentos econômicos, ali num quadro de último 20, 30 anos, mas com um per capita muito grande, né? Um potencial gigantesco para ultrapassar países que têm 1/10, 1/5 disso, de população. Então, a gente tem um potencial tremendo. A gente tem um sistema financeiro, bancário muito forte. A gente tem o BTG, a gente tem outros players que são grandes no mundo inteiro, né? E que conseguem dessa solidez financeira de planos estruturados financeiramente. Eu brinco que, assim, acho que tem o pessoal que saiu na frente, uma Premier League, uma La Liga, mas eu acho que a gente tem muito potencial para se encaixar ali entre uma liga italiana e uma liga francesa, em termos de renda e de potencial gerador de dinheiro.
Isso eu acho que a gente consegue e tem estrutura para isso. É uma questão de fazer escoar esse fluxo de capital para cá. Porque a gente tem algo que aí nenhuma das outras ligas tem, que é o talento, o pé de obra. Quando você olha o número de atletas que vão jogar fora, transferência de atletas, as cifras geradas pelo futebol brasileiro, transferências de jogadores brasileiros, a gente lidera quase que todos os rankings, empata muito com a Argentina, um país vizinho que a gente pode se beneficiar também. Então a gente tem esse potencial para se consolidar ali. Respeito muito a questão cambial, acho que isso pode distorcer, mas acho que a gente consegue igualar algumas coisas. Me colocaria ali, acho que tem potencial para brigar entre uma liga francesa e uma italiana, eventualmente uma alemã, não acredito, aí eu acho que talvez seja sonhar alto, por conta do nível de organização lá, que aí eu acho que eu saí para frente, e aí é o meu medo, não medo, mas é uma preocupação, assim, do futebol nos Estados Unidos quando crescer. Ali o potencial é para passar todos, é para deixar todos para trás. É quando você olha os direitos de transmissão da NFL e entende que não chega nem a 10% a venda de direitos internacionais. Eu não lembro o valor, mas vou falar um valor X aqui, eles negociam, o valor dos direitos da NFL hoje está em 4 bilhões de dólares, o da Premier League está em 4, o da NFL está 4,2, o da Premier League está 4. Da NFL, esse ponto 2 é o que é vendido para fora, é o que se arrecada em mercados exteriores, só no mercado deles tem isso, né? Então, e ali eu acho que é o maior, num frame ali, numa abertura de 10, 15, 20 anos, eu acho que esse próximo ciclo de Copa ali já vai começar a colocar eles nesse lugar que eu gostaria de estar ali, né, entre Itália e França, já vai dar esse salto. Ali sim tem um potencial que talvez seja difícil. Nos outros, eu acredito que a gente consegue, no mínimo, resolver essa questão cambial, e até talvez ser algo que ajude, né, trazer fluxo de investimento para o país, potencial. O Brasil tem muito potencial para isso. E quando a gente fala de potencial, a gente acaba não tendo segurança, né? Acaba sendo uma opinião, né? Olha, eu acho que a gente vai brigar ali com a França, com a Alemanha, com a Itália, né? Tu falou num ponto aí que eu acho fantástico, né? O exemplo de que é o esporte nos Estados Unidos e o que pode ser o futebol, né? O soccer nos Estados Unidos. Eu vejo a questão dos americanos assim, muito focados, eles são muito focados no negócio. Eles, antes de pensar em clubes, eles pensam no futebol, no beisebol, no basquete, antes de pensar na individualidade. Esse é o modelo americano. As próprias principais ligas europeias, falando aí da Espanha, da Inglaterra, né, da França, da Alemanha, elas mesmas, em algum momento, também deu um desacerto. A ideia de se criar a Superliga mostra também que, por mais organizado, por mais rentável que tu estejas, chega uma hora que o cara assim, olha, eu posso ganhar mais, eu posso misturar uns aqui que não são tão bons quanto eu, e vamos criar uma Superliga, e essa Superliga é nossa e não vai ter nem descenso, né? Então, assim, mesmo na Europa, com a organização que tem, ainda rola um pouquinho dessa questão de individualismo, dos maiores clubes olharem para eles mesmos, né? Diferentemente dos Estados Unidos. Não, super, e até pegando o gancho do teu comentário, Luiz, para responder a segunda pergunta do Norton, é o que a gente vê a questão ali da diferença, né, da arrecadação. Isso é ultra nocivo. Os esportes americanos já têm como essência de uma divisão um pouco mais igualitária. Respeitam-se os mercados, mas tudo que é ativo de liga, jogador, talento, contratos, é dividido irmanamente ali. As ligas europeias de futebol entenderam que esse era um fator de distorção e que deixava cada vez menos atrativos os campeonatos. Acho que a gente tem uma disputa, talvez hoje, um pouco desigual pela parte externa, mas a gente essas ligas conseguiram resolver isso ali dentro. Quando você olha, a liga que não resolveu, mas que talvez uma das últimas, que é a portuguesa, que entendeu que não dá mais, que isso está destruindo o produto dela, resolveu rever o conceito de ter essa disparidade gigantesca entre um clube e outro. Então, tudo reforça que a liga talvez é muito mais fácil você ter essa discussão do que deixar que cada um defenda o valor que dá para si. Acho que vale esse balizador, né? Eu gostava muito
na faculdade ou no mestrado, os professores que olhavam para a nota, ele pegava o range da sala. Quem foi muito bem tinha 10, e quem foi muito mal tinha o 0, e criava o range ali dentro, né? E construir ali dentro, porque ele também é parte disso, a capacidade dele de ensinar ali dentro, não é o meu 10 e cada um tem que se encaixar nisso. Eu achava muito interessante essa abordagem de você olhar ali dentro como parte desse sistema que você cria, como para entender também, né? Acho que te dá uma ferramenta ali para olhar, nossa, quase ninguém na minha matéria há 3 semestres consegue o meu 10, mas vamos ver o que é o 10 deles. Eu acho que é entender essas limitações e tá mais próximo ali do clube grande, mais próximo do clube menor, e conseguir entender ali, né, essa medida, criar uma medida única, porque, mais uma vez, é o produto futebol brasileiro que perde. É muito chato olhar um jogo tão dísparo, assim, times tão dominantes. A dominância eu acho que ela é natural em alguns processos, mas você não precisa tirar, você não precisa fazer o Bayern entrar com um jogador a menos, mas talvez ter os mecanismos ali, né, e colocar os outros times em pé de igualdade, e talvez melhorar isso. Ir para Libertadores, ou lá no caso da Europa, ir para a Champions League, não pode ser um time que vá 2 anos seguidos, destrua o campeonato local, como você vê em ligas menores, e que aqui a gente acaba colocando, quando você olha para clubes na Noruega e alguns outros países menores, ali o Sheriff, que recentemente teve uma vitória ali dentro do Bernabéu contra o Real Madrid, é um clube que domina 10 anos a liga, e porque se retroalimenta das idas para a Champions League. A gente precisa acabar com isso aqui, né? Talvez tenha uma divisão um pouco mais igualitária para ter disputa, né? A gente teve isso durante tanto tempo, e eu acho que dá para se pensar em mecanismos que minimizem isso. Acho que garantir a gente nunca vai conseguir. Algum momento o peso e o tamanho acabam impactando, mas que minimizem, que funcionem como um buffer para esse impacto. João, é só como eu fiz a pergunta, só queria dar os números, né? O faturamento do futebol do Brasil foi de 600 milhões de euros, em comparação a 5 bilhões, em torno de 5 bilhões da Premier League. Esse é um dado. E uma curiosidade em cima do que tu estás falando, dos últimos 10 campeões da Liga dos Campeões da Europa, 8 foram ou inglês ou espanhol. Vão agora para mais uma vitória espanhola ou inglesa. E o único que não foi espanhol nem inglês foi o Bayern de Munique, que tu acabaste de referir. Ou seja, a concentração econômica é algo assustador no futebol, e realmente é um caminho que parece que não tem como evitar. Ou tu achas que tem como evitar? Acho que tem. Acho que tá, assim, quando a gente fala do fair play, a palavra fair talvez não seja a mais indicada. Eu entendo ela na composição, ali na construção do termo e do que a gente espera, mas ela fala mais sobre sustentabilidade, sobre um certo protecionismo ali, de forma sustentável para as novas entradas. Mas quando você vê o Manchester City, os aportes que o grupo ali, né, que a Abu Dhabi faz, e como isso distorce, a expectativa que se tem no Newcastle hoje, você vai criando atalhos ali, né, e longe de falar que futebol e o dinheiro não combinam, que a gente não pode ter essa distorção, onde muito te coloca num outro jogo, transforma num outro jogo. Teve uma polêmica ontem falando sobre o Atlético de Madrid, e os clubes que eles estavam enfrentando, e eu louvo muito o Simeone nesse sentido, porque eu acho que ele fez com muito menos. Não quero entrar no estilo de jogo, eu acho que a ferramenta que ele tinha tem que se segurar na cadeira do jeito, com as ferramentas que você tem, com a realidade que você tem, com a carteira que você tem. Então, o trabalho dele, eu louvo muito o trabalho dele nesse sentido, porque acho que ele é eficiente, né? Ele consegue ser muito eficiente. Ele não consegue comprar um Grealish por 100 milhões de libras ali todo ano e se dar esse luxo. Ele só conseguiu fazer isso depois de vender 6 jogadores do elenco, peças-chaves do elenco, vender um Griezmann, abrir mão para trazer o João Félix. Então, eu admiro muito o que ele consegue fazer, e ainda colocar com esses caras que jogam, seria o Moneyball na palavra distorcida, né? O contrário do que o Moneyball pregou, né? O Moneyball não é esse, você joga só com o faturamento. Tem
respeito muito o que o Guardiola faz, que outros técnicos fazem, o próprio Klopp. Eu acho até que, para pegar dois exemplos dentro da mesma liga, Klopp e Guardiola, hoje o Klopp e a gestão do Liverpool precisa ser absurdamente eficiente na contratação de jogador, na manutenção de elenco, enquanto o City pode se dar ao luxo, e ponto. Ele pode se dar ao luxo de tudo, de contratar o melhor jogador de qualquer lugar, de comprar um clube inteiro e levar uma canteira, uma categoria de base de um país ali quase, quando você compra um clube na Bélgica, um clube na França, um clube no Uruguai, eventualmente um clube no Brasil, você vai criando um verdadeiro conglomerado que é só porque você tem um grupo grande por trás. Isso distorce o futebol. Essas coisas que eu acho que precisariam ser melhor regulamentadas e organizadas, a quantidade de fluxo. Eu gosto do cap ali americano, acho que ele limita um pouco a capacidade do jogador de realmente ser remunerado pelo que ele faz, então distorce, coloca um LeBron necessariamente podendo ganhar o que ele deveria ganhar só em Los Angeles. Em Cleveland, talvez ele não tenha ali um mercado tão grande. Então, eu acho que o cap ele funciona bem, mas tirando essa ressalva, eu acho o cap super interessante para você. Cara, não pode ganhar mais, não tem. Achar ferramentas, não precisa ser o salary cap, mas achar ferramentas assim que regulem a distorção. Ou coloque um budget ali, não pode passar disso, não pode passar daquilo. É só uma provocação, João. A torcida do Bahia deve estar muito entusiasmada com a possibilidade de virar do Grupo City. Eu estaria entusiasmadíssimo com a possibilidade, se o meu time recebesse o aporte do City Group. Ô Norton, para o teu time receber o aporte do City, ia ter que mudar a cor para a cor do City. Você poderia negociar isso, você poderia negociar. Imagina, o Simeone hoje é o treinador mais bem pago do mundo. Imagina se aqui no Brasil, é porque ele renovou também o contrato recentemente. Imagina se aqui no Brasil o mesmo treinador tivesse perdido 2 finais de Libertadores, no caso lá Champions, para o rival da cidade. Já estava queimado, não estava treinando mais. Na primeira, né? Na primeira já teria ido embora. Na segunda, com certeza. Na primeira, sim, talvez. Né? A gente está nos finalmente, né, do programa, já estamos estourando aí o tempo. Junto com a XP e com a Álvares e Marçal, tem uma proposta da La Liga para essa criação da nossa liga. A gente estava falando muito de questão assim, de particularidades de cada país, de cada mercado. Será que a La Liga é a mais capacitada para criar a Liga Brasileira? Luiz, só antes que o João, o BTG também está no páreo aí com uma proposta, né? Então, existe são vários players, né? São 4 players que estão jogando hoje nessa tentativa aí de assessorar e alavancar a Liga Brasileira. Não é a única, claro. Não, sim, super. Eu acho assim, eu acho que a gente tem bons profissionais. A gente tem muita gente capacitada que transitou, que foi para fora, voltou, que convive com o futebol brasileiro no sentido bacana da palavra, sem os vícios ali, ou sem tantos vícios, mas entendendo essa realidade. Mas também entendo que é muito bem-vindo dividir know-how, entender, né, já ter mecanismos prontos, entender a gestão de coisas, às vezes, que podem parecer pequenas, mas que talvez tirem no começo ali alguma coisa muito grande disso. Acho que quando a gente olha para a MLS, o plano da MLS, eles estão muito atrás do futebol brasileiro, talvez não fossem os melhores para gerir. Eu gosto da La Liga próxima, independente de quem está tocando a proposta ali, eu acho interessante esse intercâmbio com a La Liga, muito por conta desses solavancos que eles tiveram, né? Acho que a briga deles por uma divisão igualitária, a briga dos direitos de TV já é um baita case para você ter próximo ali dentro. É interessante. Em paralelo, eu também sou um pouco crítico no sentido assim, a nossa liga, a gente tem bons profissionais no mundo inteiro, e não é bairrismo, eu acho que não sou daqueles que defende que a seleção brasileira só pode ter um técnico brasileiro, não é nesse sentido, mas eu acho que a gente também não pode, nessa negociação, ser um acessório deles. Esse é o meu único ponto que eu gostaria de pontuar. A gente não pode ser uma liga não uma segunda liga, mas algo acessório, anexo ao que eles têm de proposta. Eu acho que a gente tem que estar lá para, inclusive, enfrentar eles e, eventualmente, cara, olha, não sei se são eles ou se é quem teve lá, né, mas a gente
tá no seu cangote, alguém que venha me gerenciar, aquele sparring que é melhor que eu, mas que é para eu chegar lá e te enfrentar numa eventual luta aí pra frente, sabe? Vou treinar com um cara mais grande, desculpa, mais grande não, muito feio que eu falei, um cara maior, mas que me dê para eu chegar lá, assim. Eu, quando eu era moleque, adorava jogar com os moleques mais velhos para aprender e melhorar meu futebol, mas era para chegar lá e depois e ganhar deles ali, quando ia jogar a Vera e tudo mais. Então, acredito muito nisso. Acho que dá para se beneficiar sim, só que não tendo essa questão de pensar em qualquer coisa anexa, ou vamos fazer pontes e tudo mais, acho que a gente tem capacidade de caminhar com as próprias pernas. Perfeito. Foi nesse sentido, exatamente a minha pergunta. Perfeito para mim. Uma última pergunta, um bate-pronto, João. Eu sei que a Eduarda quer encerrar o programa, infelizmente. Era com bate-pronto. Não sei se tu vai roubar a minha perguntinha, mas vai lá. Não, eu vou lá rapidinho. A pergunta é o seguinte, eu não sei se tu apostas, mas, enfim, em quanto tempo João Ricardo Pisani acha que se cria a Liga dos Clubes no futebol brasileiro? Quanto tempo, João? É a tua pergunta, minha pergunta. Resposta. Fala sério. Um ano. Eu diria um ano. Eu acho que na metade antes da negociação dos direitos do Brasileirão. Esse é o certo. Talvez se ela se arrastar, acho que não vai, não tem como ela se arrastar. Então eu colocaria 2023 como o ano ali. Vou me resguardar. Se for para dar uma data, alguma coisa próxima de julho de 2023. Mas eu acho que em um ano a liga sai. No mínimo saiam uma foto com os 20 juntos, concordando que precisam montar alguma coisa com um documento assinado. Como vai ser, o que vai ter, não. Mas eles vão ser, em um ano a gente tem isso, e eles começam a falar com os clientes talvez junto. Olha, uma foto junto já seria de muita valia, né? A gente entendendo aí o quanto os nossos clubes brigam, o quanto são rivais, o quanto pensam realmente nessa individualidade, já seria um bom passo. Que seja assim, era a minha pergunta, mas o importante é a gente ter essa resposta do João. Vou te agradecer e dizer que GoCast é pet friendly. Já diria aqui o meu diretor, cercado por gatinhos. Não é verdade? É verdade. O meu neto, cachorrinho, ronca atrás de mim aqui, só para vocês saberem também. Então, fica muito à vontade. Aqui a gente está acostumado realmente com os pets aqui juntinho da gente, tá bom? João, obrigada aí pela tua participação. Foi muito legal te ter aqui. E ficamos muito felizes mesmo que você acompanhe o nosso GoCast aqui. Se você não acompanha ainda, estamos no YouTube como GoCast Go Manage e também nas principais plataformas de áudio. Obrigada, João. Sucesso para você. Obrigado, Duda. Obrigado, Norton. Obrigado, Luiz, Zé Pedro também, por todo mundo, por terem me recebido tão bem, numa conversa muito gostosa. Acho incrível poder falar assim. Às vezes a gente só fica trabalhando, não para pensar. Acho que é nesse momento que vem as reflexões ali, dá uma luz de um site novo, alguma coisa que você ainda não pensou. É muito bom esse intercâmbio todo. Obrigado e continuem com esse programa incrível que vocês têm aí. Obrigado, João. Valeu. Volte sempre. Se tiver novidade, vem pro GoCast, que a gente adora essas coisas. Esse é o nosso GoCast. Se inscreve no nosso canal. Estamos no YouTube como GoCast Go Manage e também nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê.